Continuando, né? Falando a respeito do pecado, agora vamos falar do adultério. Os perigos do adultério na Bíblia. Nós podemos ver que a Bíblia nos alerta, né, no Antigo e no Novo Testamento, falando a respeito do adultério. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 14, está escrito: não adulterarás. É uma ordem de Deus. Deus estabeleceu uma ordem: não adulterarás. Também no livro de Jó 24, versículo 15, está escrito: os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Quer dizer, os olhos do adulto ficam à espera do amanhecer. Nenhum olho me verá, pensa ele, né? E mantém oculto o seu rosto, mantém escondido o seu rosto. Ele pensa que não tem ninguém vendo o que ele está fazendo. Os olhos do adúltero ficam à espera do amanhecer. E nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém o rosto em oculto. Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem e com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terá que ser executado. Levítico 20, versículo 10. Então, meu amigo, esse pecado do adultério, ele é um pecado abominável aos olhos de Deus. Deus não agrada deste pecado. Esse pecado está ocorrendo muito nos dias de hoje. Seus parceiros larga suas parceiras, né? E vai para a vida adúltera, vai adulterar, traindo o seu próprio cônjuge. Isso é abominável aos olhos de Deus. Isso é abominável, Deus não agrada disso aí, né? Nós podemos ver também no livro de Marcos, né, capítulo 7, versículo 21, fala esse respeito. Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos. Do interior do coração do homem que vêm os maus pensamentos, a imoralidade, né? Os roubos, os homicídios e o adultério. Então, do nosso coração que sai esses pensamentos pecaminosos, né? Que desagrada totalmente a Deus. Também no livro de Mateus, né, versículo 5, capítulo 5, versículo 27 a 29, também está escrito: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Tá entendendo, gente? Como é grave esse pecado? Como é grave o pecado do adultério? Tá vendo? O próprio Senhor Jesus disse: é melhor
você perdeu uma parte do seu corpo, do que o seu corpo todo ser lançado no inferno. É gravíssimo esse pecado de adultério. Esse pecado está, hoje em dia, está no meio da população, né? No meio do povo. E esse pecado, ele é abominável aos olhos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fuja da imoralidade sexual. Olha bem, fuja da imoralidade sexual. Aqui está pedindo, e é para você fugir da imoralidade sexual. Veja bem para você ver. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Está entendendo o que a Bíblia diz? Quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Todos os outros pecados é fora do corpo, é fora da carne. Mas o pecado da prostituição, ele é da carne. Você peca contra a sua própria carne, contra você mesmo. Se você tem uma Bíblia, leia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. É muito forte isso aí, meu amigo. Que todo pecado, ele é fora da carne, mas o pecado da prostituição, ele é na própria carne, tá? Ele é abominável aos olhos de Deus. Também nós podemos ver em 1 Coríntios 6, 9, 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Tá vendo? Aqui a palavra está te fazendo uma pergunta. Você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Tá vendo só como é que é forte, gente? Tá vendo só? É muito forte. Nem trapaceiro, nem alcoólatra, nem imoral herdarão o reino de Deus. Também Tiago 2,11 está escrito: pois aquele que diz que não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tá vendo? Torna-se transgressor da lei. Você está transgredindo a lei, a ordem de Deus. Tá, meu amigo? Se você tem uma Bíblia, acompanhe comigo em Tiago 2, versículo 11. Lê lá, veja lá o que está escrito, vê lá o que a Bíblia fala sobre esses pecados. Esses pecados abomináveis aos olhos do Senhor, abomináveis aos olhos de Deus. Tá, meu amigo? É abominável. A pessoa, talvez ela comete esses erros porque ela não tem o conhecimento da Bíblia, mas quando ela começa a conhecer as Escrituras, aí ela já começa a ter um temor de Deus, né? Tá, meu amigo? Talvez você nunca ouviu, né, falar, mas se você está ouvindo agora, toma posição, tá? Toma posição diante de Deus, tá, meu amigo? E esses pecados, meu amigo, ele não ocorre, não é só no meio do mundo, não, meu amigo. Não é só nas pessoas normais, não. Esses pecados ocorrem também dentro das igrejas.
dentro das religiões. Tá, meu amigo? Ocorre muito adultério dentro do meio religioso. E eles estão com a Bíblia na mão, eles são cientes que isso desagrada a Deus, eles são cientes que isso é imoral perante Deus, mas continua nas mesmas práticas. Não abandona a prostituição, não abandona o adultério. Aí, meu amigo, será mais forte o juízo para essas pessoas que conhecem do que para aquele que não conhece. Porque a própria palavra de Deus diz: mas antes não conhecer do que conhecer e não praticar. Tá, meu amigo? É mais antes você não conhecer do que você conhecer e não praticar. E a maioria deles conhece, sabe que é errado, sabe que não é certo, sabe que Deus não agrada disso aí, mas persiste no erro, persiste viver na prostituição, tá? Conhece muito bem, sabe que é errado, mas não faz o certo. Tá entendendo? Aí será mais duro o juízo para essas pessoas, tá? Será mais duro o juízo para eles. Então a pessoa tem que ter temor de Deus, tem que ter temor ao Criador, tá? A pessoa sabe, a pessoa tem a consciência que está errada, mas não abandona o erro. A pessoa tem a consciência que está fazendo algo que Deus não agrada, mas não abandona. Então fica difícil, amigo. Fica difícil. Eu já ouvi falar de casos de líderes religiosos que mantêm relações com as fiéis na igreja. Esse povo não tem temor de Deus, gente. Esse povo não tem temor da mão poderosa de Deus sobre a vida deles. Eles estão vendo que isso aí é abominável. Eles estão vendo que isso aí não agrada a Deus, mas continua fazendo. E dizem ainda, eles têm a coragem de dizer ainda, de falar ainda, que eles são escolhidos por Deus. Gente, que barbaridade, gente. Que barbaridade é essa? Deus não vai escolher, meu amigo, uma pessoa incapaz para colocar no seu altar, não. Não foi Deus que escolheu essa pessoa, não, meu amigo. Foi ela mesmo que se intitulou um líder religioso. Não tem escolha de Deus aí. Porque a pessoa está vendo que está praticando o erro e insiste no erro. A pessoa insiste no erro, insiste em fazer o erro. Ela não tem um pingo de temor. Então, meu amigo, é complicado. É complicado. Hoje em dia está complicado. Mas vamos, meu amigo, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos obedecer as Escrituras, tá? O próprio Senhor Jesus disse: não adulterarás. Então, meu amigo, se você está praticando essas práticas, abandona isso, larga isso, tá? É melhor você entrar no reino de Deus fartando uma parte do seu corpo, do que você perder todo o seu corpo no inferno. É melhor, tá, meu amigo? Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê um bom final de semana, e que Deus te dê força para suprir, para vencer essas
dificuldade. E deixa o joinha para mim lá. Obrigado.